E finalmente vamos contar a história, né, da conquista desse pratinho aqui, essa medalha enorme, sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre, né, a minha experiência lá. E eu quero só retroceder um pouquinho antes, falar um pouco sobre os nossos dias que antecederam, porque a gente viajou com o Joaquim, foi uma viagem assim muito boa, mas quando a gente viaja com criança, a viagem é da criança. Então, nós nos organizamos e nos readaptamos, né, para fazer com que tudo fosse o melhor possível para a gente e para ele. Foram 10 dias e era só eu e o Gil, né, a gente ali nessa dinâmica com ele. Então, quando a gente chegou em Porto Alegre, né, já saindo de Floripa, a gente curtiu todo aquele clima do Ironman que foi sensacional. Isso ajudou muito para quando a gente chegasse lá ainda naquele ritmo, né, de prova. E chegamos em Porto Alegre à noite, nos hospedamos, a gente achou um local bem bacana, com ótima localização. Aproveitamos todo o ambiente, todo o lugar para treinar, né? Afinal a gente treinou aí até os dias que antecederam a prova. Aproveitamos para nos adaptar ao clima, porque afinal a gente aqui de um clima tão quente, né? Lá tava frio. Não estava tão frio como foi relatado no ano passado. Ano passado muita gente sofreu bastante. Mas estava frio pra gente, né? Que tem aqui o calorzão de 30 e poucos graus. Lá tava por volta de 11, 12, 13. E aí a gente fez os treinos, nos readaptamos ali. Nos últimos dias o Gil tava até suando bastante. E foi muito bom isso, né? Ter chegado com antecedência foi muito bom, porque a gente curtiu toda a cidade e o clima que antecedia a data da prova, né? Os turistas chegando, os corredores chegando. Então isso foi bem legal. Sobre a prova em si. Eu tava revendo o último vídeo publicado, né? Que já faz um bom tempo. E eu lembro que eu finalizei falando sobre aguardar um arco-íris no fim do caminho, né? Porque os finalmente do ciclo foram muito difíceis. Eu não consegui fazer a última rodagem, né, meu último longão. Na verdade, o meu último mês antes da maratona foi muito difícil. Treinei muito pouco, o que, sinceramente, me deu pouca confiança. Assim, não é que me deu pouca confiança, abalou a minha confiança, né? Apesar de muitas pessoas dizerem, olha, não, você está preparada, você fez 32, então não é algo que afete muito. Bom, apesar disso, era a minha primeira maratona. Eu não sabia ainda exatamente o que esperar, né? Afinal, 42 quilômetros são muitos quilômetros. E eu fiquei bem reflexiva, bem pensativa, ao mesmo tempo tentando criar autoconfiança, né? Porque a gente sabe que tem que partir da gente mesmo. Então, eu tentei realmente ser mais confiante nessa parte. E no dia da prova em si, muitos sentimentos, muitas emoções nos acometem, né? Um dia antes eu recebi muitas mensagens positivas, assim, foi incrível. E assim, também a gente estava com os nossos amigos que iam participar da prova. O Rômulo, meu treinador, que estava estreando também, né? Ele completava 42 anos no dia da maratona. O Lucas, que, nossa, um baita amigo nosso. Todo mundo foi com a família, então assim, tava num clima excelente. E o dia da prova em si, nós acordamos bem cedo. Joaquim dormiu super bem nessa noite, foi muito tranquila. A gente acordou cedo, tomamos café. O clima estava ameno, né? Tava por volta de 12 graus, 12, 13 graus. Saí primeiro, né, com o Rômulo. A gente foi rumo à largada, ajudar o Lucas também, que estava precisando. E depois o Gil, o Joaquim e a Renata foram para nos encontrar lá. Acontece que tudo passou tão rápido que quando a gente foi entrar no curral, quando a gente chegou lá, eu me desencontrei do Rômulo, ele foi procurar o Lucas, e eu vi que a multidão já estava indo para o ponto de largada, para o curral. Aí eu voltei para tentar entrar lá, né, para entrar no pelotão da frente, que tinha
os pelotões de ritmo. Então, eu queria me posicionar mais ou menos junto com eles. Mas acontece que eu não consegui. Foi tudo tão rápido, era muita gente, foi algo assim pra mim inesperado, né? Porque realmente uma prova em outro lugar, com uma quantidade de pessoas muito maior do que eu já tinha visto. Então, só pra entrar no curral já foi difícil. Eu fui tentando ali me esgueirar, todo mundo dizendo não dá, e eu dá, porque eu tava com corta-vento e eu não queria nem abandonar meu corta-vento, que era o único que eu tinha. E também não queria correr com ele, porque eu sabia que podia esquentar, né? Assim, a princípio na minha cabeça. Sei que eu consegui me esgueirar até chegar à grade do outro lado, encontrei o Gil, consegui entregar pra ele. Ó, mamãe! Ei, Joaquim! Ei, Joaquim! Te amo! A gente se encontra aqui mais tarde, viu? Vai, amor! Te amo, viu? Aproveita, cada segundo, cada metro. E aí fui tentando me posicionar lá na frente. Isso foi assim, questão de segundos. Quando eu vi, ó, já tinha largado. Já tava correndo lá, tocando a música da cena, e todo mundo largando e correndo, e pam. Nos primeiros quilômetros, pra mim foi também muito estranho, porque era muita gente na minha frente, do meu lado, e eu não consegui ultrapassar. Eu tava com uma sensação assim, eu não vou conseguir estabelecer um bom ritmo, vai ficar muito leve. Acontece que na verdade foi forte. Mas o que eu achei mais legal é que todo mundo correndo ali, não sei o quê. Vinham duas pessoas atrás de mim e um deles falou assim, é a minha 22ª maratona. Eu, caramba, que legal. A pessoa tá fazendo já, né, 22 maratonas e eu tô aqui estreando. Então imagina a quantidade de histórias que tem aqui nesse lugar. Bom, aí fui bem concentrada, continuei bem concentrada, né? Toda hora você corre com muita gente, não tem como. É muito difícil, porque são muitas pessoas. E aí a gente foi correndo. Pra resumir, né, quando vou pontuar por quilômetros, que é o que eu mais lembro. No quilômetro 12, pra mim, foi crítico, ainda estava no começo, mas eu não conseguia aquecer. Sentia assim um frio, a gente passou por um lugar, a gente estava chegando num bairro que não era Tristeza. E tinha mais ou menos uma subida, né? Eu acho que Porto Alegre não é mais plano aí não, viu? Bom, tinha uma subida e fechada, né? A rua era fechada por árvores, assim, que fez, pra mim, esfriar mais ainda, né? E aí eu não consegui aquecer, aquilo ali me deu uma baixa mesmo, assim, mental. Eu pensei, eita, essa prova vai ser difícil. E isso não foi bom pra mim. Eu sei que eu tomei um gel e tentei me restabelecer, né? Foquei em algumas pessoas que estavam na minha frente, não vou aqui no ritmo delas. Tinha algumas que eu conseguia passar, outras eu conseguia ficar ali pelo menos olhando, né? Assim, a que tá na minha frente, eu consigo ir pelo menos nesse ritmo. Fui. E aí quando a gente chegou no 17, a gente voltava pelo shopping, né? Gente, assim, é muita emoção, é mistura de emoção com medo, excitação, assim. É um monte de coisa que você não consegue explicar. Bom, aí quando chegou no quilômetro 17, a gente passava de novo pela largada, era onde tinha a maior concentração de pessoas. Foi quando eu encontrei o Gil e eu falei assim, eu não consigo aquecer. O que era uma sensação totalmente nova pra mim. Bora, Carla! Bora, amor! Vamos! Cara, não tô conseguindo aquecer. Acredito. Mas a sensação é assim, tá frio mesmo. E então, eu lembro que depois que eu passei disso, eu vi até um casaco, porque assim, uma ação muito legal que eles fazem também é de incentivar as pessoas a doarem os casacos, né? Pra quem tá em situação de rua poder aproveitar, se agasalhar e não passar frio, porque lá realmente faz muito frio. Enfim, vi um casaco no Amoreta, deu até vontade de eu pegar, mas eu pensei assim, não vou pegar, mais tarde eu esquento. E aí eu sei que chegou no 21. 21 bateu, eu fiz os 21 mais fortes da minha vida até agora. E eu imaginei que aquilo ali talvez não fosse tão bom assim, porque você iniciar muito forte numa maratona, você paga o preço lá na frente. E foi o que aconteceu comigo, né? No quilômetro 26 eu comecei a sentir cãibra, algo que até então, no ciclo todo eu não senti, em situação de
mais transpiração, mais calor, né? Mais transpirar consequentemente. E aí isso foi me abalando um pouco, porque me veio a memória do Ironman. Do Ironman que eu fiz a corrida toda comprometida por causa das câimbras. Eu pensei, poxa, não acredito que vai acontecer isso de novo. E aí eu fiquei realmente abalada, com confiança abalada. Foi aqui, posterior, comecei a sentir cãibra. Mas aí não parei, né? Só que eu fui imaginando toda essa situação, lembrando, e vi que estava no 26, fui diminuindo o ritmo e decidi caminhar. Não, vou caminhar, vou dar uma respirada. Ninguém quer caminhar na maratona, né? De certa forma, meio frustrante, digamos assim. Mas, enfim, eu caminhei, né? Fui tentando administrar. Em todas as ruas, em todos os momentos, tinha gente incentivando, tinha pessoas incentivando, tinha as criancinhas dando a mão pra gente, entender aquelas plaquinhas de força. Então, assim, é impossível não se contagiar com essa energia, né? Bom, aí eu fui tentando administrar. Correndo, caminhando. E quando chegou mais ou menos ali pelo 32, encontrei uma amiga aqui da Marechal. Tinha muita gente treinando nessa época aqui em Teresina. E ele falou assim pra mim, vamos, Carla, foi o André, vamos, Carla, só falta uma Marechal, 10 quilômetros. Meu Deus do céu, eu me emocionei assim, porque a gente lembra de tudo que passou, né? E realmente fazer uma prova dessas é uma caixinha de surpresa. Pra mim foi uma caixinha de surpresa. Porque você faz todo o ciclo e esperando os melhores resultados. Você não imagina que, por exemplo, eu não imaginava que ia ter cãibra, eu não imaginava que eu fosse caminhar. Então, quando ele falou isso, eu pensei, caramba, é mesmo. Aí vem todas as lembranças do ciclo, de todos os quilômetros que a gente fez, entendeu? Que a gente, a princípio, não se acha capaz de correr 26, 28, 30 quilômetros. Enfim. Bom, aquilo ali, né, me reanimou, me deu um gás e eu continuei correndo. E aí uma memória marcante que eu tenho também foi quando chegou ali mais ou menos, acho que no 34, 35, a gente passa pelo mercado público. E a gente tinha ido lá visitar o mercado, né, uns dias antes, eu e o Joaquim. Experimentado chimarrão, eu nunca tinha experimentado chimarrão na minha vida. Tomamos, passamos por ali, almoçamos, tudo, foi uma experiência muito boa. Isso aí também foi muito positivo pra mim. Então a gente passou por lá, né? Eu gosto muito assim de pontos históricos da cidade. E começamos a retornar, a gente retornou, passou pelo Guaíba, muito bonito também. Porque foi um dos pôres do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. É incrível. A gente saindo lá do shopping, quando você se depara assim com o sol alaranjado, gente, é muito lindo. Então, assim, eu lembro muito disso, a gente passou pelo Beira-Rio, né? Alguns pontos que a gente tinha treinado por ali. Então, foi muito marcante. Bom, fui administrando, quando chegou mais ou menos no, acho que 38, 39, comecei a sentir uma baixa de novo. Que eu olhei pro relógio que ainda faltava 3 quilômetros, parece que faltava ainda 30. E aí, eu olhando o tempo, né, porque querendo ou não, quando a gente se prepara para determinado tempo, que aquilo ali vai sendo extrapolado, você fica um pouco mais ansioso. E aí eu fui olhando aqui, não, vai dar certo fazer esse sub 4, né, o plano de fazer o sub 4 passou a ser esse. E fui administrando, né, correndo, caminhando, porque afinal eu queria fazer pelo menos o último quilômetro todo correndo. Eu não queria cruzar a linha de chegada caminhando, né? Poxa, vamos combinar, quem é corredor sabe, cruzar uma linha de chegada caminhando mesmo é só se você estiver numa situação muito crítica. Enfim, consegui fazer isso. Quando você entra ali, acho que faltam uns 500 metros, tem um corredor enorme de pessoas. Enorme, assim, fecha assim. E vai, todo mundo te incentivando, tem teu nome, né? O número de peito.
uma galera incentivando e não tem como, gente, você se contagia, você se arrepia de uma forma que é assim, é impressionante. É só estando lá, vivenciando isso pra saber. E cruzar aquela linha de chegada foi simplesmente assim, igual esse suspiro que eu dei. Foi um alívio muito grande. E foi uma explosão de novo de emoções, né? Porque você relembra o que passou, você tá ali vivenciando aquilo com a sua família, com pessoas muito especiais, com seus amigos. Você pensa no ciclo, nos sacrifícios e você só agradece. Apesar de tudo, parece ser sério, parece uma viagem, assim, parece que você entra em outro mundo. Eu me senti assim, não sei, Alice no País das Maravilhas. Mas aí você, assim, desaba, assim, de emoção, sabe? Carla! 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 Quer acompanhar ele? Eu quero, como acompanha. Eu sofri que nem uma condenada. Cara, eu quebrei muito. Eu só fui aquecer no final. Meta sub 4, batida. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter completado. E hoje, olhando pra hoje, eu até diria que independente do tempo, eu só vejo aspectos positivos, né? Independente do tempo que eu tivesse feito, eu também estaria muito feliz, porque, sério, foi uma baita prova. E assim, a princípio eu tava com muito medo e tudo, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E eu só quero agradecer a todo mundo que participou, né, do ciclo, que fez os treinos juntos, de todos os amigos, né, da gente acordar muito cedo mesmo, para treinar, de todas as palavras amigas, de todo mundo que eu cruzei, que me deu força, de alguma forma, assim, fez diferença. Pode ter certeza que fez diferença. Então, é isso. Só um pequeno relato. Antes de terminar, eu sempre amo de indicar esse livro, porque, assim, Dr. Drauzio Varela é uma pessoa muito marcante no meu mundo da corrida, que ele foi, assim, é meu ídolo, incentivar a correr, não digo assim pessoalmente, né, mas esse livro aqui, em que ele fala de quando ele começou a correr e das histórias das maratonas dele, gente, é incrível. Então, quem puder ler aí, eu aconselho. Tem umas marcações, muita marcação minha aqui, ele escreve muito bem. Enfim, fica aí a minha indicação, inclusive está autografado por ele, desde 2018, eu orgulho disso. E é isso, eu pretendo com certeza fazer mais maratonas, eu me apaixonei pela distância, então daqui a uns anos, né, 2025 pra frente, pretendo fazer mais maratonas e performar e baixar tempo, e é isso, vamos ver como é que vai ser daqui pra lá. Então, muito obrigada, Maratona de Porto Alegre. Foi muito especial participar de você. Bom, e para fechar, né, eu queria dizer que eu encontrei mais que um arco-íris. Eu realmente encontrei um pote de ouro no fim dele, que foi ter vivenciado tudo isso. Terminei. Nossa, eu tô muito feliz, meu Deus do céu. Eu não sabia que eu ia ficar tão feliz. Foi muito dura essa prova, muito dura. Mas tá feito, tá feito. É nossa, deixei pegar a medalha. Como disse o Gil, o disco de vinil. Foi massa, foi bom demais. Final da prova. Bora, meu time! Bora! Bora!